Olá, amigos. Solicitaram inúmeras vezes que eu fizesse um vídeo falando sobre o tema homossexualidade. Então hoje é o dia que a gente vai discutir a homossexualidade. Vamos em frente, vamos lá, acompanha a gente para a gente fazer esse debate que vai ser um debate duro. Vamos em frente. É isso mesmo, várias pessoas vieram aqui pedir, professor Tamuia, fala sobre a análise do comportamento e a homossexualidade e tudo. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria destacar que hoje em dia fazer ciência é muito difícil. Muito difícil porque a gente sabe que a neutralidade não existe, mas o esforço para estabelecermos uma construção neutra, ele deve existir. Ele não deve simplesmente ser abortado, negligenciado, deixado de lado. E o que temos hoje em todos os ambientes é muita militância política. Tanta militância política que recentemente eu soube do fechamento de muitos laboratórios experimentais porque usavam animais. Bom, as pessoas vão fazer alegações das mais variadas para fecharem esses laboratórios, mas por trás disso tem também uma militância política ideológica. Essa mesma militância política e ideológica gera muitas dificuldades quando vamos falar sobre temas polêmicos. Falar sobre a mulher e o feminismo, por exemplo, uma parte do debate é totalmente carregada de vieses ideológicos políticos. Falar sobre homossexualidade é delicado, não porque o tema em si seja complexo, mas porque a maior parte das pessoas que estão envolvidas com a temática, elas estão também envolvidas com debates de cunho ideológico e já adotam posturas defensivas que, na verdade, são posturas muito mais que atacam qualquer pessoa que não se enquadra no discurso esperado por estes grupos. E isso torna o debate científico muito difícil, porque ciência não é validar ideologias. Ciência não é, na maior parte dos casos, sequer validar apetrechos culturais. Ciência é observar a realidade e, observando a realidade, ser capaz de modificar a sua própria estrutura pessoal para dizer que é compatível com o que a realidade dos fatos apresenta. Então, se vocês acham que eu estou fazendo essa elaboração aqui para dizer que a homossexualidade é uma aberração da natureza, é algo estrambótico e que não deveria existir, como em outro momento falou aquele candidato Enéas, bom, eu não vou falar isso. Porque a homossexualidade, ela aparece não apenas na espécie humana, ela aparece em outras espécies de animais também. Então, não podemos chamar de aberração um padrão de comportamento que ao longo da história da humanidade aparece. E o que é mais interessante, não apenas da história da humanidade, da história de outras espécies também. Por outro lado, os argumentos que tenho para apresentar, eu não sei se vai cobrir todas aquelas siglas que chamam LGBTQST, eu não consigo assimilar tudo aquilo. E todos os tipos e detalhes. Eu sou um defensor da liberdade e, como defensor da liberdade, eu digo que as pessoas podem e devem se identificar da forma que bem entenderem. Mas é um pouco exagerado quando eu, com os meus 42 anos, tendo nascido em 1978, quero empurrar de goela abaixo aos outros que eu tenho, na verdade, eu me sinto com 30 anos, então os meus documentos devem ter apenas 30 anos. E se vocês acham que o que eu estou falando aqui é uma metáfora apenas, não. Existem pessoas que entram com processos judiciais brigando porque se sentem com uma idade X e que por isso, então, sua idade deveria ser alterada nos documentos. Esse mesmo exemplo, então, de fuga da realidade de maneira extremada é um indicativo, numa análise mais coesa, de que esta pessoa, por N razões e N fatores, que não dá para eu detalhar tudo aqui num único vídeo, ela apresenta alguma dificuldade de falar sobre o seu próprio fluxo histórico. Temos heterossexuais assim e homossexuais também assim. Temos heterossexuais que têm vergonha de falar de onde vieram, dos seus pais, da sua família, assumir sua idade, suas referências,
assumir às vezes traições que executam. Temos também homossexuais que têm dificuldade de falar da sua história, de como começaram, do que é, por N razões também. Na maior parte dos casos, essas dificuldades estão associadas a aversivos sociais. Mas para que eu não adentre muito em outras questões, porque o que desejo é apenas que fique claro que além do tema, temos toda uma série de aversivos sociais que faz com que grupos de homossexuais se sintam discriminados, perseguidos e muitas vezes esses grupos revidam com ataques ferrenhos, mesmo a pessoas que não estão ali para atacá-los, mesmo para com pessoas que não têm o menor intuito de feri-los, de ofendê-los ou de tolher espaço dos mesmos. Como disse antes, sou um defensor da liberdade e não vejo nenhum tipo de homossexual ou de homossexualidade como sendo uma aberração da natureza. E vou explicar como entendo dentro de uma postura darwinista, que é a postura que o analista do comportamento deve abraçar. A sexualidade humana, assim como todos os outros padrões de comportamento e mesmo as características de espécie, estão submetidas a um processo que chamamos de variabilidade. Tanto buscamos a variabilidade quando buscamos contato sexual, variabilidade genética, como também a variabilidade ela está presente em todos os comportamentos e em todas as ações e mesmo nas características físicas que temos. Somos diferentes uns dos outros graças a essa bendita variabilidade. Não somos iguais na forma de nos alimentarmos, não somos iguais na maneira que dormimos. O número de horas que uma pessoa precisa para descansar é diferente do número de horas que outra pessoa precisa para descansar. Então, com relação ao comportamento sexual, ao comportamento de busca de parceiros, essa variabilidade também pode existir. A dificuldade de debater o tema é porque quando correlacionamos fluxos hormonais em períodos formativos com o comportamento das pessoas, quase sempre as pessoas vão dizer, mas não se resume a isso, a homossexualidade. E aí, desde já, eu tranquilizo essas pessoas dizendo que existem vários e inúmeros tipos de homossexualidade. Elas são diferentes na sua etiologia, na sua origem, nas causas que determinaram esse comportamento e não podemos de forma alguma entender esse comportamento como um comportamento visto como anormal, mas um comportamento que faz parte da espécie humana. O comportamento heterossexual quase sempre está associado a níveis de testosterona mais elevado, principalmente durante o primeiro trimestre de gestação e depois num bombardeio adequado durante o período da puberdade. É bem verdade que já depois, na fase adulta, o sujeito heterossexual pode ter níveis de testosterona mais baixos do que um sujeito que apresenta comportamento homossexual. E as pessoas, então, já fizeram pesquisa dizendo o seguinte, está vendo que não é a testosterona que define que o sujeito é ou não é homossexual? Eu queria ser claro nesse ponto. Alguns tipos, e não todos os tipos de homossexuais, eles são definidos em função dos bombardeios hormonais que a mulher sofre no primeiro trimestre de gestação. Uma referência que trata sobre o assunto, e quem quer aprofundar um pouquinho mais, pode ler um livro de John Pinel chamado Biopsicologia. Existe um capítulo que ele trata sobre hormônios e ele vai trazer alguns exemplos de pessoas que sofreram um bombardeio específico durante a gestação e depois, em outra fase, de maneira forçada, fizeram cirurgia e alteraram o sexo dessa pessoa. E aí vocês vão ver que mesmo nessas situações, o sujeito continuou com o padrão de comportamento anterior do grupo que ele deveria pertencer devido ao bombardeio hormonal que sofreu. Em outras palavras, nós estamos dizendo que algumas pessoas, elas têm alterações hormonais durante a gestação e isso vai afetar não apenas o comportamento sexual dos seus filhos, isso pode afetar também outros padrões de comportamento. Quase sempre as pessoas associam comportamentos mais delicados e mais sutis com o comportamento feminino. E é bem verdade que hoje o movimento feminista fica irritado e dizendo não dá para definir. Gente, eu não quero definir todas as mulheres, mas eu estou dizendo que há de fato uma prevalência
e há de fato uma correlação entre níveis de testosterona e certos comportamentos, sejam eles mais bruscos ou mais sutis. Esses comportamentos, de fato, eles são, digamos assim, em partes governados pelos níveis de hormônios masculinos e hormônios femininos que uma pessoa possui. Então, hoje em dia, por exemplo, passou-se a aumentar bastante o consumo de soja por mulheres gestantes no primeiro trimestre de gestação. A soja continuou a ser dada, leite de soja nos sucos e em vários outros alimentos, para crianças recém-nascidas, na adolescência e em várias fases da sua vida. Nas meninas, isso acelerou a puberdade, porque hormônios femininos são semelhantes à estrutura molecular da soja. Mas para os meninos, isso foi devastador, porque essa semelhança estrutural da soja com os hormônios femininos inibiu em muito o fluxo dos hormônios masculinos. Então essa é uma das causas para vermos muitos comportamentos ditos popularmente como comportamentos afeminados e até comportamentos de variação sexual associados a esse bombardeio de hormônios diferentes, hormônios sintéticos, digamos assim, devido ao consumo de soja. Então, não estou definindo todos os homossexuais a partir disto, porque existe uma série de outros parâmetros, inclusive parâmetros culturais. Mesmo que o indivíduo tenha todos os bombardeios hormonais específicos, e aqui eu estou resguardando os fatores genéticos, biológicos ligados à genética, já à alteração genética, que pode causar variação hormonal natural em algumas pessoas, existe ainda aquelas pessoas que, por modelo cultural, por relações que se estabelecem já no seio familiar, na infância, terão também um comportamento sexual que apresenta variabilidade. O que nós não podemos é achar que todas as pessoas irão apresentar os mesmos comportamentos sexuais. E aí vem, para fechar, um pedido. Seja o comportamento heterossexual, seja o comportamento homossexual, o ser humano é muito mais do que isso. Então você não deve utilizar os seus padrões sexuais, sejam eles héteros ou homossexuais, como sendo o estandarte ou a principal bandeira da sua vida. Quando você faz isso, isso mostra o quanto você é pequeno e resume a sua vida toda à atividade sexual. Há muito mais coisa na vida para ser valorizada, apreciada e exaltada nas pessoas e nas próximas gerações. Com isto, não estou falando que devemos valorizar os preconceitos. Estou dizendo apenas que essa regra vale para todos, heterossexuais e homossexuais. A nossa principal bandeira são as habilidades que desenvolvemos e não os nossos padrões sexuais. Vamos em frente.